pessoal, foquetes e foquetos, como é que vocês estão? Peraí, eu esqueço. Agora sim. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Passando rapidinho aqui, falando para vocês, desejando a todos um feliz 2026, tá? Para todo mundo, que seja repleto de coisas fantásticas e maravilhosas para todos nós, com certeza, tá bom? Deve aparecer lá um pouco depois aí do Réveillon e tal, esse vídeo aqui, mas não tem problema nenhum. O importante é que a gente vai estar aqui vendo mais coisas de True Crime, mais conteúdos, né? E logicamente vamos conversar muito mais aí no chat, né? Acredito que vocês devem estar com saudade das lives, mas eu acho que a essa altura já estou fazendo live de novo, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se você acha que eu estou ao vivo, não estou. Se está escrito estreia, significa que é um conteúdo gravado e eu não vou poder te responder, dar aquele boa tarde gostoso ou boa noite, independente do horário que você está vendo aí, tá bom? Esse vídeo aqui é gravado, mas desde já eu agradeço bastante os seus comentários e também os likes, que me ajudam pra caramba a fazer com que esse canal continue crescendo. Afinal de contas, é vocês, foquetes e foquetes, que são as responsáveis por esse canal estar crescendo dia após dia, não apenas o conteúdo que eu coloco aqui. Muito obrigado por sempre estarem trocando ideia aqui no chat. Obrigado também pelas mensagens que vocês mandam no conteúdo, seja short ou vídeo. Obrigado pra caramba, vocês são maravilhosas, tá bom? E antes que eu esqueça, se você puder me ajudar com essa meta aqui para eu poder estar comprando um monitor, né, ou uma TV até mesmo, acho que até melhor uma TV pequena para eu estar usando como monitor, porque essa TV que eu estou usando aqui é da LG e ela é, ó, bem antiguinha, tá? É bem antes da Smart TV ser lançada aqui no Brasil, só para você ter ideia de quão antiga ela é. Ela tá desligando, tá demorando para ligar, então se dá para vocês me ajudarem nessa meta aqui, que é para juntar com a outra grana para eu poder comprar um monitor novo, porque sem monitor eu não consigo fazer live, não consigo fazer vídeo, não consigo fazer nada. Aí infelizmente o canal vai ficar parado, tá bom? Se você puder, tá aqui o QR Code que vai aparecer ali no canto, é só você pegar o seu celular, apontar a câmera e vai te levar lá pro espaço Pix, tá bom? Para você deixar lá a sua mensagem, seu nome e também fazer a doação mínima de R$2, que eu queria colocar menos, mas eu não consigo, infelizmente. Infelizmente o mínimo é R$2. Porém, se você não quiser fazer pelo QR Code, tem aqui o e-mail que você pode estar usando, umcocoloco@gmail.com, agora sim atualizado, e lá você pode de fato deixar qualquer tipo de valor, tá bom? Então desde já, meu muito obrigado. Se você gostou do conteúdo e é a primeira vez que você está passando aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixe seu comentário, me ajude com super sticker ou super chat, ou quem sabe, se você realmente curtiu o conteúdo, se torne membro aqui do canal. Em breve vai estar rolando uma parada bem legal e eu garanto que vai valer muito a pena, e quem ganhar vai ficar feliz pra caramba, tá bom? Até porque o item em questão é muito carinhoso para com as foquetes, tá bom? Mas já aviso, tem a ver com sorte. Então, se você quer saber o que é, torne-se membro para você poder ficar por dentro do que é e de repente até mesmo levar esse prêmio sensacional. Eu não diria um prêmio, mas diria um mimo, vamos dizer assim. Vamos dizer que seria um mimo aqui do canal para com uma foquete sortuda, tá bom? Bom, já deixa eu chegar aqui logo, né? Aqui, ó, Record Europa, como vocês estão vendo, né? Tem algumas coisas interessantes aqui, conteúdos e tal, né? E eu vou estar trazendo hoje como conteúdo para a gente poder reagir junto esse caso aqui. Ó, documentário investigação revela os bastidores do caso Gil Rugai. Eu não conheço esse caso, tá? Eu realmente estou por fora. Novamente vou lembrá-los aqui. Eu sou um cara nerd, sempre fiquei por fora desse negócio de true crime. Nunca foi a minha. Meu negócio é anime, mangá, filme de herói, quadrinho, esse tipo de coisa, né? Então eu realmente não sou tão por dentro assim, mas agora estou me tornando e estou vendo muito caso assim bárbaro, mas interessante também, tá bom? Então se você não conhece esse caso, vem comigo e vamos reagir junto, tá bom? Deixe seu comentário aí, porque ele com certeza é o que faz esse conteúdo aqui se movimentar. Quanto mais like, mais comentário tiver, maior a chance de outras pessoas chegarem aqui no canal também, tá bom? Posso contar com vocês, foquetes, e vocês, foquetes, também. Vambora, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos ver esse caso aqui, Gil Rugai. Não, só conheço de nome, é mais um, né, que eu conheço de nome. Agora, saber mesmo do caso, por fora.
Olá, boa noite. No Doc Investigação de hoje, você vai acompanhar a história de um crime que dividiu o Brasil. O ano era 2004. Um empresário milionário e a mulher são mortos a tiros em uma mansão em São Paulo. Desde o início, o único suspeito da polícia é Gil Rugai, um jovem universitário, excêntrico, filho e herdeiro de uma das vítimas. Depois de 20 anos de silêncio, agora ele vai... O que significa ser excêntrico? Uma pessoa fora do padrão? Uma pessoa que coleciona coisas estranhas ou até obscuras, bizarras em sua casa? O que seria excentricidade nessa questão? Guy, um jovem universitário, excêntrico, filho e herdeiro de uma das vítimas. Depois de 20 anos de silêncio, agora ele vai contar o que aconteceu naquela noite. 20 anos? Cacete! Um crime marcado pela frieza e por uma investigação que deixou muitas dúvidas. O que é curioso, né? Parece que muitas investigações deixam mais dúvidas que respostas, né? Curioso. Igual um caso que a gente conhece muito bem, né? Taubaté. Pô, essa música não é do Batman? Isso vai me dar direito autoral, vou ter que cortar. É, isso é Batman. Uma investigação polêmica. O que aconteceu, pelo menos? Eu nunca vi uma coisa dessas. Pessoas davam um depoimento, aí depois de serem ameaçadas, tudo é retificado. E um julgamento que ainda divide opiniões. Quem disse que eu não me sinto injustiçado? Quem disse que eu não fico indignado? Eu matei! Mais de 20 anos depois do assassinato do empresário Luiz Carlos Rugai e da mulher dele, Alessandra Troitino, o único investigado pelo duplo homicídio fala pela primeira vez. Porra, ele falou 20 anos depois? Caraca! A exigência dele, não mostrar o rosto. Quem te avisou da morte do seu pai e onde você estava? Você se lembra quando você passou de ser filho para suspeito? Podia fazer a Mulher Maravilha, hein, moça? Pô, pintar o cabelo de preto. Por que você acha que todo mundo tinha o Gil Rugai como único assassino? A quem interessava? Gil Greco Rugai tem 42 anos. Ó, a minha idade. Será absolvido. Não, tenho 41, na verdade. Condenado em 2013 a 33 anos de prisão, ele passou mais de uma década atrás das grades. Você passou a sua juventude inteira na cadeia. Como que é isso pra você? No mínimo traumático. A prisão não é feita para humanizar ninguém. Pelo contrário, é para desumanizar. Em regime aberto desde agosto de 2024, Gil aceitou contar o que aconteceu na noite do crime. Essa parada aí que eu não concordo. É igual o que aconteceu recentemente aí agora no novo, né? Que deram aquele salvo-conduto, acho que é salvo-conduto que se fala, para presidiários, mais de 1000 e poucos presidiários. E 560, se eu não me engano. Acho que foi 258, se eu não estou enganado. Quase 300 não voltaram, estão refugiados e tal. É por isso que eu falo que essa coisa de saidinha de fim de ano, saidinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, cara, não deveria existir não, cara. Se é pra cumprir, tem que cumprir até o fim. Não tá aprovado? Não foi pego em flagrante? Vai dar salvo-conduto por quê? Sabe? Outra parada absurda também eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo, vocês sabiam que se um cara ele for preso em flagrante, portando, por exemplo, segurando um fuzil, você sabia que a pena é considerada uma pena leve? Porque ele não
causou dano a ninguém. É uma coisa de se rir no Brasil, não é verdade? Eu acho que tudo tá essa confusão toda. Só é essa confusão toda porque a lei não muda. Se a lei mudasse e ela realmente fosse lei de verdade, onde uma pessoa que pega 60, 70, 80 anos cumprisse os 80 anos e não tivesse saída por bom comportamento, esse tipo de coisa, certeza que o Brasil, como um todo, seria muito diferente. De repente seria até um paraíso, literalmente, porque muita gente ia pensar muito antes de fazer alguma coisa errada para não ser pego em flagrante, porque se for pego, irmão, já era, nunca mais sai da cadeia. Mas não é assim, né? Não é assim. E isso que é engraçado, porque os direitos humanos existe, né? Mas não é para pessoas direitas. É isso que eu não entendo. É um paradoxo que eu acho que não dá pra gente entender, né? Foram mais de 2 anos de negociação até ele decidir dar a entrevista. Por que você não quer ser identificado, mesmo sendo uma figura tão conhecida? Tô reconstruindo a vida. Você sai hoje, as pessoas te reconhecem, como que é? Nunca fui hostilizado, mas aí sabe quando as pessoas olham de forma diferente pra tu? Quando eu falo Rugai, pronto, as pessoas param, acham que eu conheço a pessoa. Você quer ser esquecido, de certa forma? Nossa, pior que eu quero. Com fala clara e tom educado, Gil usa óculos e tornozeleira eletrônica. Lembrando que o rapaz em questão aqui no vídeo, ele tem dinheiro, ele tem como se manter, né? Provavelmente ele vai conseguir trabalho e tal. Mas e o cara que não tem onde cair morto? Vocês acham que a vida dele é assim? Ele vai ficar manchado pro resto da vida. Olha o Michael, por exemplo, do caso Vitória aí. Vocês acham que ele vai ter uma vida tranquila depois que ele sair e for absolvido? Porque ele vai ser absolvido? Vocês acham? Vai não. Não vai não. É bem diferente. Quando não se tem poder aquisitivo monetário, as coisas são muito diferentes. A calça jeans e a camisa xadrez despojada contrastam com o jeito que ele costumava se vestir quando tinha 20 anos, na época do crime. O papai, gostava de usar roupas informais, eu queria ser mais formal. Se ele gostava de usar gírias e tudo mais, eu queria ter um português mais polido. Hoje eu vejo o quanto eu era inseguro. Vou retrazer o caso da mansão do Pacaembu, porque nós temos novas informações. Por volta de 10 horas da noite de domingo, 2 pessoas se aproximam deste portão. A primeira a morrer teria sido Alessandra. Tudo indica que o empresário Luiz Carlos Rugai foi rendido e obrigado a se deitar no chão antes de ser executado com 4 tiros. Cara, Luiz Carlos e Alessandra foram mortos a tiros dentro de casa. Sem marcas de arrombamento ou roubo, as suspeitas logo recaíram sobre Gil, que morava com o pai e a madrasta desde os 13 anos. Como foi pra você quando você se viu no meio de um crime, acusado de matar o seu pai e a sua madrasta? Imagina o inferno multiplicado pelo infinito. É perder a pessoa, talvez as que eu mais amo, ao mesmo tempo ser acusado disso, que é pior ainda. Por que você não passou aquela noite do crime na casa do seu pai? O crime na mansão do Pacaembu ganhou repercussão nacional. E logo a opinião pública construiu a imagem de um jovem frio, de hábitos religiosos rígidos e aparência sempre formal. É muito interessante você falar, não, foi o filho. Uma investigação inteira, querendo provar alguma coisa, aquilo vai ser provado, não tem como combater. Você acha que a polícia errou? Um crime que ainda hoje levanta dúvidas. Afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? Ele estava preocupado com alguma coisa, tinha alguma coisa, mas não era comigo. Como é pra você viver com o peso da condenação de ter matado o seu próprio pai? Era a noite de um domingo quente e chuvoso no Pacaembu, bairro rico de São Paulo. Meu nome é Renato Lombardi, eu sou jornalista.
trabalhava no Estadão, e aí eu recebo uma informação a respeito de um casal que tinha sido encontrado morto numa casa, num sobrado. A primeira impressão que a polícia teve era de que tinha acontecido ali um assalto seguido de morte. De acordo com a dinâmica contada pelos vizinhos, houve em um determinado momento uma sequência de disparos. Pá, 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 pá. Eles nem sabiam se era arma de fogo. A gente estava falando do Pacaembu, um bairro nobre de São Paulo. As pessoas ali não estão acostumadas a ouvir tiro. Quando eu cheguei lá, a rua estava interditada, tinha muitos carros de polícia, muitos policiais. Eu até entendo essa parada que ele falou, da área ser nobre, e o pessoal não conseguir identificar o que é o som de um tiro, né? Porque realmente é um som diferente, é um estampido, né? É um som diferente de você ouvir o estourar de um fogos, por exemplo, ou o estourar de uma bombinha, né? Um estalinho é bem diferente. Então, realmente, né, uma pessoa que não conhece não vai identificar que fosse tiro de fato, né? Pode pensar que fosse algum tipo de bombinha com defeito, algo do tipo. Equipes da divisão de homicídios, e aí eles estavam analisando por quê? Porque os corpos estavam dentro da casa. As vítimas morreram no local. Era um casal, o Luiz Carlos e a Alessandra Troitino. O corpo do empresário estava de bruço e com as mãos acima da cabeça. A polícia acredita que dificilmente ele cairia nessa posição caso fosse atingido de pé. Já a Alessandra provavelmente tentou se proteger ao receber o primeiro tiro no antebraço. Outro tiro foi disparado a queima-roupa nas costas, posição em que o corpo foi encontrado. Ela estava, inclusive, de baby doll, de shorts para dormir. Eles estavam todos assistindo televisão, a televisão estava ligada no filme, prato de comida ali na mesa. E foi uma execução, né? Foi. Se você pegar o laudo do Luiz, ele teve uma execução. Ou seja, um tiro encostado na nuca dele. Ele estava ajoelhado no chão, então é alguém que estava com muita raiva. Não foi um assalto, não foi nada. É alguém que realmente queria matar. Caramba. A casa de 3 andares era também uma empresa, a produtora de vídeos do casal. Os policiais procuravam ali marcas, algum sinal de que alguém tivesse pulado ali o portão, o muro, tivesse invadido a casa pela parte da frente da rua. Mas não encontravam nada. E isso começou a levantar uma suspeita de que os assassinos tinham acesso. Ou o assassino tinha acesso direto àquela residência. Você entrava na casa, tinha uma pequena copa, depois você tinha tipo um aquário, que era uma sala de vidro onde tinha televisão. À frente tinha o dormitório do Gil e à direita o dormitório do casal. Então você vê pelos vestígios, pela localização dos estojos, pelas manchas de sangue, pela posição das vítimas, você consegue mais ou menos ter uma ideia do que aconteceu naquele momento. Luiz Carlos estava com 40 anos, Alessandra com 33. Se sabia que era um casal que vivia uma vida corrida por conta do trabalho, mas que era muito unido. Então, não se falava tanto ali de um crime entre o casal. Um teria matado o outro e se suicidado. Chegou a se levantar até no começo a hipótese, mas depois viram que não era possível por causa da quantidade de tiros disparados. Foram 11 tiros. Gil Rugai era o filho mais velho do publicitário e ajudava a administrar a empresa do pai. Todo o dinheiro ali passava por ele. Na semana do crime, os dois tiveram uma briga feia. Um desentendimento por causa das finanças da agência. E é essa informação que vai servir de base para a polícia ao longo de toda a investigação. A polícia já tem uma das versões. Saudoso. Bota exclusivo que é difícil para fazer, meu filho. Saudoso. Para o assassinato no casal do Pacaembu. A polícia acredita que havia 2 pessoas na cena do crime. Uma delas era íntima da família. Você se lembra quando você passou de ser filho para suspeito? Foi a minha tia que falou, provavelmente suspeitando de você. Eu me assustei bastante, mas aí logo em seguida já estava indo para a delegacia, conversando com um advogado e outro, e aquela multidão. E
Aí entrei nesse turbilhão. Durante as investigações, a polícia descobriu que Gil teria sido demitido pelo pai poucos dias antes do crime, depois de uma briga. Eita. Por que vocês discutiram? Questões de negócio. Eu era a favor de algumas tomadas de decisão na empresa e ele outras. Nas vésperas do crime, seu pai chegou a te demitir? Não foi na véspera, não. Foi acho que uma semana antes, quando ele soube que eu abri a KTM. KTM era outra empresa de comunicação recém-aberta por Gil, em sociedade com um amigo. Por que o Gil Rugai mataria o pai, que era o sócio dele? Ele já não estava mais na sociedade. O pai iria expulsá-lo de casa, iria expulsá-lo da sociedade e ele estava montando uma empresa igual à do pai, idêntica do pai. Demorei pra contar pra ele? Demorei. Devia ter contado logo no início, mas eu tinha medo da reação dele, achei que ele ia ficar meio bravo, ficou bravo com isso, mas depois ele concordou. Segundo o que foi dito à polícia, o desentendimento entre Luiz e o filho mais velho aconteceu na produtora e teria sido presenciado por um funcionário. Curiosamente, e é comprovado, Gil Rugai estava sim na produtora. O pai de Gil não. Aquele homem jamais poderia ter testemunhado nenhuma briga. A gente foi jantar juntos, teve uma discussão, mas não uma discussão tanto que se você perguntar pro casal que estava do lado, vão falar não teve discussão nenhuma. Exatamente no horário que essa testemunha dizia que ouviu uma briga e que o pai do Gil teria saído da reunião e falado: ele é perigosíssimo, troquem as chaves, ele não entra mais na empresa. Eles chegaram a te expulsar de casa ou pedir a chave da casa pra você? Não, ele ia mudar a chave da casa, mas não por minha causa. Ele queria mudar da empresa, ele queria colocar câmeras na casa, queria fazer várias coisas. Ele comprou um carro blindado e foi alguns meses antes. Ele estava preocupado com alguma coisa, tinha alguma coisa, mas não era comigo. Começou a se ouvir pessoas que trabalhavam na produtora, mas num certo momento uma das testemunhas revelou para o delegado que ele tinha possivelmente desviado o dinheiro da produtora. Esse desvio era para comprar equipamentos para a nova empresa dele. Com que dinheiro você abriu a sua empresa? Com meu salário. Tinha um salário razoavelmente bom. Você foi juntando? A empresa que eu abri era um escritório com 2 computadores, sendo que um deles era usado e o outro era o meu computador. Eles saíram para jantar, ele e o pai. Ele pediu desculpas, né, pelo que foi provado dentro do processo, mas o pai disse que não desculparia e que o pai iria no dia seguinte com uma delegacia fazer a queixa do furto que ele vinha fazendo na empresa, do desvio que ele vinha fazendo. E você acha que ele ficou com medo? O que você acha? Eu acho que ele ficou com receio, ficou com medo e ali eu acho que disparou o gatilho para que ele tomasse a atitude que ele tomou. Olha, pode ser que seja algo além disso, tá? Pode ser que fosse algo, de repente, além disso. Não apenas negócios, né? Mas já, de repente, um ciúme do pai para com o filho, com a sua esposa, de repente. Até porque já um homem feito, o pai também, com sua esposa em casa, não vai querer que tenha um filho barbado em casa já, né? Ainda, né? Então, acho que, de repente, a briga foi por isso, que ele não queria mais que dividir o teto com o filho barbado já, podia botar ele pra fora e tal, né? Agora, de repente pode ser que haja mais coisa que isso só, né? De acordo com a acusação, Gil Rugai falsificou a assinatura do pai em 5 cheques, resultando em um desvio de R$100 mil da produtora. A madrasta, a Alessandra, a vítima, já tinha ido no banco e tirado todos os poderes dele. A gente pegou o histórico de cheques, tinham pelo menos uns 20 ou 30 cheques que eu que tinha assinado. A maior parte era o próprio salário do papai. Eu falsificava o salário dele, falsificava a locação de equipamento, assinava por ele para fazer... Não era falsificar, porque ele sabia, ele falava, assina aí, pronto. O contador da empresa foi ouvido no júri. Ele falou que a empresa não tinha desfalque nenhum. Eu acho inacreditável que o Estado possa acusar alguém de um crime tão bárbaro, o assassinato de 2 pessoas, afirmando que o motivo disso seria um desfalque na empresa. Não tem uma auditoria para falar se teve ou não teve desfalque. Até porque é aquele negócio, a partir do momento que há um mínimo desfalque que seja numa empresa grande, na hora é feita uma auditoria.
Na hora. Porque uma empresa ela não é feita de uma ou duas pessoas, ela é feita de pessoas, né? Sócios majoritários, sócios que vão chegando aos poucos, pessoas influentes, patrocínios, né? Então, se há algum desvio de alguma coisa, o mínimo que seja, e chamar a atenção, já era. A auditoria é feita ali, reunião tem que ser feita e todos os envolvidos têm que participar. Seja o cara com maior porcentagem de ações até o último, sabe? Aquele que tem 1% só, por exemplo. Sabe? Então, é um tanto estranho mesmo. Se não aconteceu isso, então, de fato, não houve um desvio, né? Curioso isso. Saber se uma empresa foi ou não foi desfalcada é papel. Ou será que outra pessoa estava jogando sujo, descobriram e tal, aí o cara, não é isso, você está errado e tal, aí gerou a briga, gerou a expulsão e por raiva pode ser que aconteceu, será? Porque sinceramente, ninguém ia ficar preso 20 anos à toa. Não ia. Em algum momento seu pai ameaçou te denunciar pra polícia? Mas denunciar do quê? Não tem como ele me denunciar, entendeu? Nunca teve desvio. Qual era a relação dos dois, madrasta Gil Rugai? Casual. Eles tinham uma relação, não era boa e não era ruim. Era uma relação normal, mas ele nunca gostou muito dela. E ela também não gostava muito dele por ele ser justamente uma pessoa diferente, uma pessoa esquisita. Depois que ela descobriu o desvio do dinheiro, contou para o Luiz expulsou ele de casa. A partir daí a relação azedou. Tinha um respeito muito grande um pelo outro, tinha um afeto, um carinho, mas não éramos tipo, nossa, os interesses eram muito diferentes dos meus. Mas a gente tinha uma convivência muito boa, nunca teve briga, discussão, essas coisas, não era comum. Na noite do crime, a mansão do Pacaembu já estava tomada por policiais quando Gil Rugai chegou ao local, acompanhado pela mãe, Maristela Greco. Eu estava dormindo na casa da minha mãe, o Aguinaldo me ligou e falou, Gil, vem pra cá agora. Eu falei, mas o que aconteceu? Isso era de madrugada. E ele falou, não, seu pai morreu. Aguinaldo era um funcionário de confiança da produtora. Tem 2 corpos lá. Uma mulher de 30 anos. É loira. Loira. Ai, gente do céu. Bem, mas meu pai. Em momento algum eu vi naquela expressão. Do céu. Bem, mas meu pai. Loira. Ai, gente do céu. Bem, mas meu pai. Loira. Ai, gente do céu. Bem, mas meu pai. Loira. Estranho. Porque eu acho que a partir do momento que você sabe que alguma coisa aconteceu com alguém, independente se é o pai, se é padrasto, você se desespera. Ai, gente do céu. Ele olha pro chão como se estivesse procurando alguma coisa pra falar, né? Bem, mas meu pai. Tem 2 corpos lá. Ele tá sereno, né? Olhando fixo assim. Uma mulher de 30 anos. É loira. Ai, gente do céu. Bem, mas meu pai. O curioso aqui é que ele pergunta Loira. se era loira, e se fosse qualquer outro tipo, outra pessoa, outra mulher. Também que eu acho que também é algo meio que automático, né? Mas, sei lá, a serenidade dele olhando assim. Uma mulher de 30 anos. É loira. Ai, gente do céu. Bem, mas meu pai. Em momento algum eu vi... O cara lá de trás, que tá ali atrás, esse aqui, aparenta tá mais assustado do que ele. Aqui, olha a expressão do cara. Lá, A expressão desse rapaz aqui. mulher de 30 anos. É loira. Ai, gente. É a expressão que, na minha opinião, ele teria que estar tentando, para tentar entender. É a expressão de alguém que está tentando entender o que está acontecendo. Bem, mas meu pai. Em momento algum eu vi naquela expressão uma demonstração de Empatia, sentimento. carinho, exatamente. De dizer, perdi meu pai. Exato.
Você sempre se disse inocente. Você não acha que seria natural você ter reagido de uma maneira um pouco mais calorosa, Fria. diria? Eu não parei para pensar como eu vou agir. Eu perdi meu pai, vou agir porque o público quer. Não, eu só... Não é isso. Você não vai agir porque o público quer quando alguma tragédia acontece. Você age por instinto. Por empatia à pessoa. É por isso que muita gente se desespera, por isso que muita gente desmaia, é por isso que muita gente até mesmo cai em coma ou tem infarto fulminante e falece no mesmo momento. Dado ao choque, é o choque que a pessoa tem. E você não mostrou isso. Choque nenhum. Mostrou serenidade, pelo contrário. Tipo, quase como se estivesse fazendo descaso. Vou falar aqui só pra não dar ruim. Reagir como é a jeito que eu saberia. Se acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu me fecho. É o meu jeito. Sua família ficou... Independente se for seu jeito ou não, meu amigo, você vai ter aquele choque. Se a pessoa é querida pra você, você vai ter aquele choque. Podia ser até ser um grandíssimo filho da mãe a pessoa. Mas você vai ficar chocado, mesmo que seja brevemente. E os olhos dizem muito quando esse tipo de coisa acontece. No seu caso, não estava dizendo nada. Sempre inteira do seu lado? Sim. No quarto dele, foram apreendidos estojos de munição de pistola calibre 380, a mesma utilizada no duplo assassinato, além de um coldre para arma semiautomática e, o que é pior, que não é feito para usar a balaclava para fazer café. O certificado de um curso de tiro feito por ele recentemente. Você fez curso de tiro? Com 18 anos, tinha um amigo do meu pároco, ele era coronel da polícia, coisa assim, e ele dava curso de tiro. Fiz o curso, durou 2 aulas, foram 2 aulas bem básicas, não gostei, falei, não é pra mim, e nunca mais. Foi apreendido algema, foi apreendido um monte de utensílios dentro do quarto do Gil Rugai também, que demonstra uma tendência à violência. Se o cara queria usar algema por outra coisa. Bastão com arame farpado. Então que na época ele ligava que como ele trabalhava numa produtora, então aqueles objetos poderiam ser eventualmente utilizados em alguma produção na empresa. Eu sempre fui organizado, então era uma caixa com uma etiqueta bem grande. Trabalho de história do Colégio São Bento, ano tal. Tudo guardadinho nessa caixa. É muito cômodo você tirar dessa caixa e aí você espalhar e falar, olha o que a gente achou. E tinha uma perfuração na tampa do baú, foi produzido por um projétil. Ele transfixou a tampa desse baú e atingiu a parede. Essa é a quinta perícia aqui na mansão dos Rugai. Dessa vez foi solicitada pelo Instituto de Criminalística para fazer um laudo complementar da tampa do baú atingida por um disparo. Por que isso aqui é tão importante e serviu como prova na investigação? O exame foi importante porque eu consegui estabelecer que também o vestígio que existia na tampa do baú, esse projétil era proveniente de um disparo de arma de fogo, um projétil que transfixou essa tampa e acabou se chocando contra a parede. Esse tiro foi dado antes. O que a perícia acredita? Tudo indica que ali foi um teste, tá? Esse disparo. É a moça que coisa com o Beto, né? Cara, eu conheço essa voz. Para ver realmente como é que era disparar uma arma de fogo, que tipo, né, de dano ela faria, se transfixaria. A perícia encontrou o estojo vazio no quarto dele. Então você vai me perguntar, poxa, mas o indivíduo, ele faz um disparo, deixa ali o estojo, acha o projétil, tá ali, os vestígios estão ali na tampa, na parede. Isso me causa estranheza. Exato. Mas o que é? A pessoa está muito segura do que ela está fazendo. Esse estojo foi ejetado, ali no momento pode ter se perdido, porque tinha muita coisa no quarto dele. Provavelmente ele foi procurar, não encontrou e deixou de lado. As pessoas nunca têm noção completa do que é um trabalho policial e pericial. Até porque também, creio eu que no momento ali, após os disparos, né, não esse da tampa, mas os disparos em questão, ele estava louco para sair dali, da cena do crime, né? Você deu esse tiro? Não. Por que a polícia achou, então, um cartucho de uma bala dentro do seu quarto? O meu quarto, a porta dele é ao lado da porta da sala de TV.
Então qualquer cápsula que estava ali, estava na frente, do lado, qualquer pessoa que vai andar ali vai acabar chutando, vai caindo em um lugar ou no outro. Você não deu esse tiro? Nunca dei esse tiro. Existe uma pergunta... Bem conveniente alguém chutar uma cápsula pro seu quarto. Bem conveniente. Clássica, que ela é sempre feita para qualquer suspeito de ter cometido um assassinato. Onde você estava na hora do crime? O Gil Rugai tem essa resposta na ponta da língua, um álibi. No entanto, surge na história uma testemunha controversa, que muda de versão várias vezes. E numa delas, diz ter visto o Gil Rugai na hora e no local do crime. Caralho. Onde você estava na noite do crime? Como é que foi aquela noite? O dia eu passei na casa de uma amiga, lá em Pinheiros. Saí de lá, eu pretendia ir no cinema. Tinha muita fila, isso era cedo ainda. Aí voltei pro escritório. Ele pega, vai ao escritório dele, lá fica, liga para a amiga, tudo isso é comprovado por testemunhas. Sai de lá, depois de marcar no telefone fixo o jantar, vai até a rua Pamplona, janta com a amiga. Esse foi o dia dele. Gil Rugai jantou com a amiga nessa cantina e fica a menos de 5 quilômetros do local onde Luiz Carlos e a Alessandra foram mortos. Chegou por volta das 11h27, mais ou menos, da noite, né? Ele não aparentava nenhum sinal de ter feito alguma coisa. Um tipo de abalo emocional. Exatamente. Por telefone, a amiga do Gil disse que também não percebeu qualquer alteração no comportamento dele naquela noite. Você esteve com ele, né? Sim, encontrei com ele no dia. Hoje, quando você relembra, você acha que ele estava nervoso ou não? Cara, é muito legal esse tipo de gravações assim, porque é como se fosse feita ali mesmo, cru, né? Bastidores e tal, cruzando um momento com o outro. Pô, bem legal como eles fizeram esse documentário aqui. Nunca achei que ele estivesse nervoso. Se ele matou o pai, matou a madrasta dessa maneira cruel e brutal. Sim. Correu para forjar um álibi. Não é natural que a pessoa esteja no mínimo nervosa ou ansiosa e ela fala que não teve nenhuma mudança no comportamento. Ele, pra mim, é um psicopata. Ele é muito frio. Todas as pessoas que conheciam o Gil Rugai diziam que ele é uma pessoa que nunca demonstrou sentimento nenhum. O primeiro trabalho da defesa... Uma pessoa que nunca demonstrou sentimento nenhum. Eu acho esse olhar dele aqui curioso. Bem curioso. É tipo um olhar de raiva, sabe? Bem curioso. O jeito como ele olha. O primeiro Rugai diziam que ele é uma pessoa que nunca demonstrou sentimento nenhum. O primeiro trabalho da defesa foi triangular o horário do crime. Se houve 2 sequências de disparo, o que é óbvio? Que ao final da primeira sequência, ligaram para os vigias. E o que também é óbvio? Que depois da segunda sequência, também ligaram para os vigias. As ligações depois da primeira sequência de disparos acontecem a 21h54. Depois da segunda sequência de disparos, as ligações acontecem 22h13, 22h14, no horário em que uma testemunha e registros telefônicos colocam o Gil a 5 quilômetros de distância, sentado num telefone fixo, marcando o jantar com um amigo. Isso é curioso falar. Por exemplo, mas como é que ele sabe do horário? Então, que as pessoas que trabalham com segurança privada, elas têm um livro que se chama livro de ocorrência, né? Então qualquer modificação na área de trabalho, ou até mesmo, por exemplo, num condomínio, aquilo tem que ser jogado no livro para que possa ser passado para a pessoa do turno seguinte e tudo mais, e caso venha alguma viatura, poder explicar, né? Então por isso que sabem exatamente. Então provavelmente no livro no livro de ocorrência tem muita coisa, né, escrita ali. Você está me dizendo que 10 e 12 da noite, o Gil Rugai telefonou para uns amigos e combinou um jantar. O telefone fixo, segundo a versão que a própria polícia apresentou. E o crime começou 20 minutos antes. 20 minutos antes e acaba 2 minutos depois da ligação no telefone fixo. Tanto que o Copom é acionado no mesmo minuto, com alguma diferença de segundos, em que os vizinhos acabam de ligar para os vigias daquela rua fatídica e dizem:
Tiros novamente. Liguem para a polícia. Quando aconteceram os tiros, a segunda sequência de tiros, eu estava lá no escritório fazendo uma ligação. Tô lá, num telefone fixo. Telefone fixo, você não carrega para qualquer lugar. Fizeram a triangulação no meu celular também. Eu estava lá, estava naquela região. Primeira impressão era do estudante de teologia. Uma pessoa calma, extremamente calma, falava muito pouco, se relacionava com poucas pessoas. O Gil nunca foi aquele cara que se revoltava, que gritava, que chorava. E sempre me estranhou muito a construção do Gil como o garoto esquisito. Queridos alunos, se eu, como professora de português... Quem conviveu com Gil na adolescência conta que esse jeito diferente... O cara lembra o Ben Affleck. Mais magro, né? Vinha desde cedo. Nós estudamos juntos durante alguns anos no ginásio, num colégio aqui em São Paulo. E durante alguns anos eu fui bem próximo assim dele, assim, eu já cheguei a dormir na casa onde aconteceu o crime. Essa aqui é a nossa festa de formatura da 8ª série. O Gil tá aqui de óculos escuros e eu tô com esse óculos branco aqui pertinho dele. Ele tava provavelmente a caráter, do jeito que ele mais gosta, vestido de maneira social, e pra gente era quase uma fantasia, né? Pelas ruas marchando indecisos cordões. Um caminho. E nada por mais uma bagunça. A formalidade do Gil, do jeito de lidar com as pessoas e do jeito de se vestir, né? Como se ele tivesse uma armadura, ele criou um personagem. Eu tinha uma vida muito mais reclusa. Não tinha o perfil do filho do dono de uma produtora. Não gostava de festa, era bem mais reservado, super religioso. Talvez fosse estranho comparado com o que as pessoas esperavam. Aos 20 anos, Gil Greco Rugai estava na mira dos investigadores como o único suspeito de ter assassinado o pai e a madrasta. E as coisas se complicam ainda mais para ele com o depoimento do vigia, que trabalhava na rua de trás da produtora. Eita! O vigia, ele é considerado uma testemunha importante. Sim. O que ele disse? Ele tem 3 depoimentos dele no processo. O que ele diz e o que ele muda? São 3 depoimentos. No primeiro momento, ele disse que não viu nada. Nothing. Depois, ele diz que a 100 metros de distância, ele viu o Gil fechando a porta, caminhando esses 100 metros, passando na frente da guarita dele e depois subindo mais alguns metros, entrando numa rua onde ele desaparece. Relatou que viu bem o Gil, inclusive viu que ele estava de óculos e pôde reconhecê-lo, já que ele trabalha lá há 8 anos. Desculpa, mas eu só soube o nome dele depois no noticiário. Disseram que ele estava lá há 8 anos, eu devia cumprimentá-lo quando passo, mas nunca tive contato com ele. Não, obviamente que você nunca vai ter contato com quem trabalha, com o trabalhador, né? Isso é diferente. Quem é dono de casa, dono de apartamento, esse tipo de coisa, tem dinheiro, não vai perder seu tempo parando para conversar com um cara que trabalha numa guarita. Não interessa nem quanto tempo ele mora, porque trabalha ali, porque vai fazer a mínima diferença, né? O vigia disse que Gil estava de terno, sobretudo, e suspensório. Vejam o nível de detalhe. Mas ele não consegue identificar a segunda pessoa como homem ou mulher, com 1,90 m ou 1,50 m, gordo ou magro, branco, negro, pardo, oriental. O vigia mentiu? Mas é claro que mentiu. Quem disse isso não fui eu. Foi a mulher dele, numa gravação, dizendo que a polícia estava obrigando ele a imputar o crime a Gil. Eu acho que o que está valendo é o primeiro depoimento que ele deu. Ele deve ter dado outro depoimento sendo obrigado a falar o que ele não deveria falar. Você vai depor um depoimento e o cara fica ameaçando: se você não falar eu vou lhe prender, se você não falar eu vou lhe bater. O que ele disse pra mim foi que não viu. Em certo momento, botaram fogo na guarita de um coitado de um vigia que estava ali funcionando como testemunha ali dos autos. É muito curioso, né, cara? Então a gente pode ver que esse negócio de coerção não é só coisa de filme ou coisa da antiga, né? É uma coisa que tá presente independente do momento,
né? Independente do caso também. Seja ele antigo, seja ele recente. Me lembra até uma certa confissão. E colocaram alguns escritos na parede com um tom de ameaça. Um vizinho ali do crime anotou a placa do carro que tinha botado fogo na guarita do Domingos. A informação de que o carro que teria botado fogo na guarita do Domingos era um carro do DHPP. Isso para mim é alguma coisa de muito esquisita. Há um trabalho do Ministério Público e do Departamento de Homicídios para incriminar Gil. Não se está mais apurando fatos. É engraçado como as pessoas iam lá, davam um depoimento, falavam que não acreditavam que eu era suspeito, nada. Aí depois de serem ameaçadas, elas voltam e aí dão um segundo depoimento. Então, simplesmente ele dá um depoimento, a cabine dele pega fogo, aparecem pichações ameaçando ele, aí ele muda o depoimento dele dizendo: não, eu vi o Gil, vi ele com suspensório, vi cada detalhe dele. Se chama medo, né? A sua participação foi dizer que daqui era possível ver sim, o exatamente. suspeito saindo de lá e que daqui, nessa região, era possível identificar. Exatamente. É isso. Exatamente. Esses testes você fez durante o dia ou durante a noite? Foi feito durante a noite. A cabine onde o vigia estava fica na Rua dos Fundos da mansão de Luiz Carlos e Alessandra, a aproximadamente 100 metros do portão da casa. Daqui eu consigo ver a casa, mas com dificuldade. À noite, com chuva, com carro na frente, você consegue ver quem sai? Eu consigo observar que tem um movimento ou a saída de alguém. Eu não consigo identificar quem está saindo a essa distância. Com certeza. Ele passa perto do vigilante. Não foi identificado lá, ele foi identificado aqui. Ele viu o movimento lá na porta, onde estão aquelas portas amarelas. Um vulto saindo e consegue identificar quando ele passa aqui, perto dele. Se eles tivessem ido para o lado oposto, ele não teria como testemunhar nada. O que é estranho é que ele consegue descrever muito bem o Gil Rugai, com a roupa, dizendo inclusive um suspensório que estava por baixo do casaco. Sim. E a outra pessoa ele não consegue dar mais detalhes. Mas a gente tem... Sem gaguejar, moço. Sem gaguejar, por favor. Ele não consegue dar mais detalhes. A gente grava melhor aquilo que a gente conhece. Então ele gravou melhor a fisionomia do Gil, que ele devia ter visto o Gil caminhando outras vezes por aqui. Então ele consegue identificar. Como que uma pessoa consegue ver um suspensório por baixo de um paletó e de um sobretudo? Não sei como. Também não consigo explicar como. Isso já me soa bem estranho. Mas ele falou que eu estava com um sobretudo caramelo. Sabe quando aquela palavra parece que alguém falou pra ele? Você viu um sobretudo caramelo? Detalhe que logo na primeira semana de acusação, falaram Gil Rugai com sobretudo caramelo. Quando eu fui lá de manhãzinha, quando aconteceu. Eu não diria um caramelo, na verdade. O caramelo é um pouco mais amarelo, né? Mas talvez um marrom claro, clarinho, sei lá, marrom aguado. O vigia foi chamado ao departamento de homicídios para ajudar a polícia a fazer o retrato falado do homem que estaria com Gil na noite do crime. Mas a descrição que ele deu foi insuficiente. O vigia primeiro disse que nada viu. Depois, ele diz que viu, mas não tinha visto direito. Depois ele dá por certo que era Gil. Eu gostaria muito que a acusação explicasse. Por que uma das versões do vigia? São 3. Por que escolheram uma? Eu gostaria de saber como é que se faz essa mágica. Eu tenho 3 versões e eu escolho uma. Escolhe aqui mais da... Não é vantagem que eu tô querendo dizer, mas que é melhor, né, pra situação. Aqui é a melhor para minha tese. Nós temos provas documentais, dentro desse processo estou cheio de documentos também. Nós temos as provas declaratórias, que foi o depoimento dele, e nós temos a prova pericial. E a perícia, no meu entendimento, não mente. O vigia entrou para o programa de proteção à testemunha. Hoje, o paradeiro dele é um mistério. É desconhecido. A partir desse momento, a polícia pediu a prisão do Gil Rugai.
E a justiça decretou a prisão temporária dele por suspeita de que ele tivesse algum tipo de participação no crime. Ainda não se sabia qual. Informação de última hora, a polícia sai para prender Gil Greco, o filho do homem morto no Pacaembu. A informação acaba de nos chegar. Se apresenta hoje, doutor? Será apresentado. Hoje? O mais rápido possível. 8 dias após o crime, Gil Rugai foi preso. Eu só declarar que eu sou inocente e acho um absurdo isso. Você é inocente, Gil? Eu matei. Como que... A investigação avança e surge dentro da mansão uma prova. É a marca de um chute numa porta. Para a polícia, a pegada é de Gil Rugai. Gil Rugai é acusado de arrombar a porta para matar o pai, que tentava se esconder. A madrasta, Alessandra Troitino, já tinha sido morta. Depois de algum tempo, surgiu a suspeita de que o Gil Rugai pudesse ter chutado a porta. Era uma porta clara e ela tinha a marca, uma pegada, a sola do pé. Eu pensei que fosse na... tava descalço. Bom, assim, um cara que se veste todo de forma toda pomposa, né? Terno, gravata, calça social, descalço. Acho que não, hein? Acho que não, mas tudo bem. Aí isso aí me lembrou o batente da casa do Michael, que encontraram uma coisa lá e aqui encontraram na porta um chute. Que curioso. Tô sentindo um modus operandi aí. Essa marca estava muito evidente. Eles foram verificar que tipo de solado era e se o Gil tinha aquele tipo de solado. E isso foi acrescentando na prova, porque a prova é fundamental num processo. 1 mês e 20 dias depois do duplo homicídio, foi realizada a perícia dessa marca deixada na porta da sala em que Luiz Carlos se escondeu. Mas a importante prova que colocaria Gil na cena do crime gera novas polêmicas. Essa porta não demorou muito para chegar, não. Foi logo, não foi no dia, eu creio que uns 10 a 15 dias depois. E foram realizados os exames mesmo. Até porque também é um tanto curioso, porque se tem uma marca na porta, teria também no chão. Porque a pegada ela é igual a mão, praticamente. Ela também deixa marca, porque nós secretamos suor, o suor tem gordura, enfim. Né? E só na porta que foi encontrado? Por que não foi encontrado no chão também? Para tentar seguir o rastro de onde que veio, né? De olhar a sola daquele calçado e olhar a marca. Eles foram até a universidade, a USP, para ali utilizar um outro microscópio, um outro equipamento que tinha para poder fazer as imagens perfeitas. Houve a sobreposição, chegou-se ao calçado. Era dele e estava ali. Então ele não estava. A polêmica é que essa porta ela ficou exposta. Então ficou todo mundo, mas se ela está exposta, e choveu, como é que tinha essa marca de solado de calçado? Poderia esse vestígio ter desaparecido? Sim, poderia. Sim. Porque a gente sabe que esses vestígios são extremamente frágeis. Ainda mais uma marca deixada por sujeira, poeira, sujeira que estava na sola do calçado. Tá. Então não estava descalça a pessoa. Beleza. A porta coloca ele no local. Por quê? A perícia foi feita em cima da pegada que ele deu. Primeiro porque ele era especialista em artes marciais. Aquela porta não era fácil de quebrar. A pessoa precisaria ter um conhecimento. Mas aí, independente se você sabe arte marcial ou não, arrombar uma porta é arrombar uma porta. A única diferença é que você vai saber como chutar. É a única diferença.
Mas ainda assim, uma porta é uma porta. E não tem essa de técnica para arrombar uma porta. Você só vai chutar melhor. Vai chutar com mais força, vai chutar com mais técnica. Gil Rugai tinha 60 quilos, 1,60 m de altura, sem nenhum tipo de conhecimento de artes marciais. Ele destrói uma porta. Ué, sem nenhum conhecimento? O cara falou que ele tinha conhecimento de arte marcial? Como assim? Precisaria ter um conhecimento. Gil Rugai tinha... Aquela porta não era fácil de quebrar. A pessoa precisaria ter um conhecimento em cima da pegada que ele deu. Primeiro porque ele era especialista em artes marciais. O outro fala que não. Aquela porta não era fácil de quebrar. A pessoa precisaria ter um conhecimento. Gil Rugai tinha 60 quilos, 1,60 m de altura, sem nenhum tipo de conhecimento de artes marciais. Ele destrói uma porta com um pontapé. Ele não lutava jiu-jitsu? Jiu-jitsu não tem chute. Não tem chute. Jiu-jitsu não tem chute. Entretanto, porém, quando você tem você sabe lidar, você sabe arte marcial, você aprende também, consequentemente, a chutar, a socar, sabe? É a disciplina corporal. Então, automaticamente, você vai saber dar um chute. Mesmo que a técnica, mesmo que a arte marcial em si não use o chute, por exemplo. Né? Por exemplo, a quem faz taekwondo usa as pernas. A pessoa que sabe lutar taekwondo não sabe usar as mãos para dar um soco? Obviamente que sabe. No jiu-jitsu não é diferente, eles também sabem chutar também, né? Então, e em 2004, se eu não me engano, já estava começando aquela parada de MMA, né? Mixed Martial Arts, né? Então, Jiu-jitsu é uma luta de chão. Em algum arte suave, meu amigo, arte suave. momento você chutou essa porta? Nunca. Eu nem alcanço aquela altura de chute. Prenderam vários sapatos, não falaram qual que é compatível. Aí a gente contestou. Bem, a pegada é grande, né? Quanto que ele calçava? A resposta que eles deram é, não, mas ele foi com um sapato maior para poder disfarçar a pegada. Então, tipo, sabe, absurdos. Foi tão forte o chute que machucou o pé dele. E quando ele estava preso, foi feita uma perícia nele e constatou que ele tinha uma pequena fraturinha no pé dele. Ele alega que foi quando ele pulou da cama e caiu lá na presídio. Ele foi pular da cama e caiu e aí ele se fraturou. Qualquer um de nós aqui que estamos de sapato, pise numa pedra, você terá uma micro fissura no pé. O médico não disse que aquela lesão era resultado do chute na porta? Não, ele disse que aquela lesão pode ser o resultado de muitas coisas, inclusive de alguém que deu um pontapé na porta. A prova, que os peritos afirmam ser definitiva contra Gil, foi muito bem analisada. A perícia usou de um aparato super tecnológico, um filminho, né, que ia mostrando a pegada, e depois a sola do sapato, e depois o pé do Gil. E dá até vergonha de falar isso. Ficou evidente o que eles compararam o sapato direito com o pé esquerdo do Gil. O pé trocado que a gente está falando foi apresentado apenas na realidade virtual, mas o laudo ele está Caraca, maluco, parece que as trapalhadas elas sempre existiram em investigações, cara. Foram comparar a pegada com o pé errado, mano. Como assim, cara? Feito com o pé esquerdo do Gil. Nossa. O pé trocado que a gente tá falando. Cheira a desespero, não. A gente tem que pegar esse cara de qualquer forma. Foi apresentado apenas na realidade virtual, mas o laudo ele está embasado nas medições efetuadas no pé direito, no sapato direito e na marca direita. O perito disse que aquele pé era do Gil naquela porta. E você não teve acesso à porta. O perito disse que o pé era do Gil porque ouviu do sapateiro vizinho dele. Eu peço para ver a porta depois dessa revelação. A porta tinha sumido. Em qualquer país civilizado do mundo, o juiz pegaria o martelinho e falaria caso encerrado. O Instituto de Criminalística ele não fica com esse material. Então, em princípio, isso é encaminhado para o delegado. Se não for para o delegado, vai para o juiz. O Instituto, ele encaminhou. Não é um absurdo essa porta ter desaparecido? Total. Caralho, a porta desapareceu.
A pegada comparada foi trocada. Que doideira. Isso é uma prova. E tão importante no processo, porque isso foi um dos elementos que definiu a participação dele. Como é que isso pode desaparecer? A defesa de Gil diz que também não teve acesso ao sapato para fazer qualquer perícia ou contraprova. É muito estranho. Uma pegada que quem via falava que não tinha pegada, aí depois falaram que passaram um produto nessa porta e com o produto foi possível ver uma pegada. A pegada não era o mesmo tamanho que o meu pé, mas falaram que é compatível com algum sapato meu, mas não falaram qual sapato. Eles não querem descobrir o que está acontecendo, mas querem, não, como que a gente vai provar que foi ele? Querem só um culpado, então, né? Você entendeu que a gente tem um problema aqui. A porta e o sapato sumiram depois da perícia. O sapato também sumiu. Caraca. E a defesa nunca teve a chance de contestar essa prova. A polícia ainda precisa esclarecer se outra pessoa esteve também na mansão da Rua Atibaia. Qual foi? Ah, mas se teve outra pessoa, era uma pessoa de confiança na casa. Era uma pessoa de confiança na casa. Mas eu ainda acho muito estranho a forma como que ele lidou com o momento ali que é noticiado pra ele, né, que o pai tinha sido assassinado e tal, junto com a madrasta. Achei bem estranho esses sentimentos ali que ele não demonstrou, né? Foi a dinâmica dos homicídios, como aconteceram os 2 assassinatos e localizar a arma do crime. Em junho de 2005, 1 ano e 4 meses depois dos assassinatos, a pistola 380 usada para matar Luiz Carlos e Alessandra foi encontrada. Eu cheguei na delegacia, tinha um bolo de boletim. Comecei a ler. Quando eu me deparei com um boletim de ocorrência que narrava uma história de uma arma que havia sido encontrada pelo zelador de um prédio quando ele fazia a limpeza da tubulação de esgoto da garagem. No meio da lama, nesse saco plástico, o zelador encontrou a arma que foi entregue à polícia militar e depois levada a uma delegacia da região. Ele falou, olha, eu tenho um rapaz que tinha um escritório lá e ele está constantemente na mídia. Está sendo acusado de ter praticado um crime contra o pai. Quando ele me disse isso, na hora eu lembrei do caso. Ela estava neste prédio, que fica a 4 quilômetros do local onde o casal foi morto. Aqui, Gil Rugai e um sócio mantinham um escritório lá no 11º andar. Se fez o exame balístico dessa pistola e se descobriu que era a mesma arma usada para matar o casal. Bom, assim, parece até coisa de filme, né? Tipo, o cara usar a parada, pegar a arma do crime e desaparecer com ela, jogar num negócio de esgoto, alguma parada assim. Mas para os advogados de defesa do Gil, a arma foi colocada propositalmente no local. Não duvido. Se os caras conseguiram errar o formato do pé esquerdo com o direito e sumir com a porta e o sapato. Então ele teria atirado no pai e na madrasta, isso acabado, vamos colocar para baixo? 10h05 da noite. Anda quilômetros e quilômetros para ir até o escritório dele. Ele é visto 22h12 no telefone fixo, mas antes ele teve tempo ainda de pegar a arma e deixá-la escondida dentro da caixa de esgoto. Uma pessoa que mata o pai e a madrasta, ele vai esconder a arma do crime num local associado a ele e vai preservar a arma do crime num saco, que aí você preserva também a impressão digital? Acho que não. Não é meio ingênuo pensar que ele teria feito isso? Isso eu vejo como excesso de confiança. E as pessoas pecam por isso. Se são narcisistas, se acham que a polícia não vai encontrar nunca. Tá, mas então por que colocar no saco plástico? Não era mais fácil jogar ali do jeito que tava? Simples. Eu já estava preso há mais de 1 ano quando acharam essa arma. Já tinham feito limpeza nas águas pluviais, lá no esgoto do prédio. Eu já estava preso há uns 6 meses. Ou seja,
Não tinha como eu sair da cadeia, ir até lá e plantar uma arma. O advogado me falou que onde acharam a arma... Mas como é que você sabe que já tinham feito a limpeza? Será que comunicam? Ficam comunicando no prédio? Ó, tá tudo, a fossa tá limpa. Ó, aquele cheiro que você tava sentindo, não vai sentir mais não, tá limpo, hein? A arma é no estacionamento embaixo. É pra quem tem carro e qualquer um pode entrar. O que eu acho muito engraçado é, chamaram um catador de lixo, ele fez a limpeza, ele achou numa caixa de esgoto que já tinha sido limpa depois que eu tinha sido preso e não sabem o nome dele, não sabem a idade, não sabem nada. É tipo, simplesmente brotou. A arma encontrada onde, no mesmo local, tinha sido feita uma lavagem meses antes. Como é que você sabe que essa caixa de esgoto passou por uma manutenção? Porque o advogado, na época, foi ao prédio, pegou na convenção condominal qual empresa que fazia essa lavagem, foi à empresa e trouxe o documento. Até porque também seria possível ter colocado também no livro, né? No livro de ocorrência lá das guaritas e tal. Se bem que eu nem sei, acho que não tinha guarita não, né? No local, acho que é mais na rua, no prédio que eu tô falando. E aí o zelador do prédio muda o depoimento. Primeiro ele fala que era da esgoto. Aí ele vai na delegacia. Não era mais a caixa de esgoto, era a caixa de água. Inclusive, o Dr. Rodolfo Chiarelli, porque eu tenho um enorme respeito, não teve informações sobre como foi encontrada essa arma. Ele disse que não tinha sido... Gostei do quadro, viu? Muito bonito esse quadro aqui. Muito bonito. Informado de uma série de questões, inclusive da limpeza da caixa de esgoto antes. Eu acho que ele já tinha essa arma antes. Porque, inclusive, uma das provas que foram colhidas, que foi a cápsula dentro do quarto dele, era de um tiro que ele deu dentro da casa dele. Então, eu acho que ele já possuía essa arma antes e não foi com essa intenção. Ele já tinha essa arma. Você tinha uma arma? Não, nunca tive arma. Você nunca comprou uma arma? Nunca comprei uma arma. Ainda hoje, no DOC Investigação. O que é um tanto curioso, né? Uma pessoa que fez um curso de tiro, tem um tiro dentro do quarto, na tampa de um baú, uma cápsula foi encontrada. Tudo meio que joga pra ele mesmo, né? No último dia de júri, a defesa levantou outra hipótese nunca investigada. Esse possível envolvimento da testemunha com o narcotráfico não é puramente o narcotráfico. Envolve simplesmente o cartel de Cali. Só em 2013, quase 9 anos depois do crime, Gil Rugai foi a júri. A acusação diz que ele matou por vingança. A defesa, até hoje, questiona esse julgamento, dizendo que a investigação foi ruim e que as provas eram frágeis. Assim que desceu do carro, acompanhado da mãe e dos advogados, Gil Rugai foi cercado pela imprensa. Como é que tá a expectativa, hein, Gil? Expectativa qualquer? Ser absolvido. Com todo respeito a toda a imprensa. Isso é falta de respeito. Nos deixem passar que nós vamos falar com a imprensa. Olha, passei 5 dias com ele no júri. E quando nós atacávamos, quando nós mostrávamos a prova, ele não demonstrava nenhum tipo de emoção. Eu me coloco no lugar dele. Estou sentado lá sendo acusado de matar meu pai. Eu me revoltaria, eu ficaria com uma sensação de revolta, chorava, não sei, mas alguma emoção eu ia demonstrar. Ele não demonstrou emoção do início ao fim, nem quando foi dada a sentença para ele. Os olhares dele, né, na realidade, para você, ele veio me servir cafezinho, perguntando se eu queria cafezinho com uma cara de cinismo. Eu não me recordo de ter oferecido café pro assistente de acusação. Na verdade, nem lembro dele direito no júri. Eu lembro que ele ficava quieto lá dentro e assim que acabava a sessão, ele ia dar a entrevista, corria para isso. No último dia de júri, a defesa sustentou que a polícia sempre trabalhou com apenas um suspeito e levantou outra hipótese nunca investigada. Teve uma suspeita bastante esquisita de que ele estava fazendo aulas de voo num aeródromo com potencial envolvimento com o tráfico de drogas. O Luiz, na época, ele estava gostando tanto de fazer os cursos de voo dele, ele estava gravando. Isso de acordo com a prova testemunhal, ele estava filmando
as idas e vindas dele do aeródromo lá de Itu. Ah, mas isso aí, qualquer pessoa empolgada com o curso que tá fazendo, e quando ela tá fazendo a prática ali, a pessoa vai se empolgar e vai filmar, ué. Não tem estranheza nenhuma nisso, na minha opinião. Curtindo ali as aulas que ele estava tendo. Cerca de 4 meses antes, o hangar foi alvo de uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas. E a câmera do avião de Luiz teria gravado a apreensão de 200 quilos de cocaína. Parte dessa droga apreendida pela polícia nunca foi apresentada na delegacia. Esse possível envolvimento da testemunha com o narcotráfico não é puramente o narcotráfico. Ele envolve ao mesmo tempo um tráfico internacional de drogas que envolve não um traficantezinho da esquina, envolve simplesmente o cartel de Cali. Para a defesa, muita gente tinha interesse em sumir com essas imagens. E quem matou o casal estava atrás das fitas com essa gravação. É nessa sala, para onde ele se esconde, Faz sentido. que teve a porta arrombada e que, quando a perícia chega, a TV tá ligada e com nada passando na TV ali, como se uma fita cassete tivesse acabado de ser retirada. Durante as investigações, o instrutor de voo de Luiz e um dos responsáveis pelo hangar disse para a polícia que dias antes do crime, Luiz havia confidenciado a ele que teve uma briga feia com Gil. Bazaia usou uma frase, eu não vou usar o palavrão, mas o sentido era que você disse que queria ferrar seu pai. Em algum momento você disse que você queria ferrar seu pai numa briga? Nunca. Primeiro, eu não uso esse vocabulário, não uso. Nunca quis prejudicar o papai, nunca. Seu pai era amigo próximo do Bazaia? Não. Eu acho muito estranho esse negócio dele falar papai, assim. Mostra uma tentativa de mostrar empatia. Acho estranho. Não uso. Nunca quis prejudicar o papai, nunca. Seu pai era amigo próximo do Bazaia? Não, eles se conheciam há alguns meses só, ele era um instrutor dele. O papai era super fechado, não era do tipo que, nossa, o meu instrutor, vou fazer amizade com ele. Essa conversa do seu pai com o Bazaia, você acha que ela nunca existiu? Eu acho que não. Fica muito conveniente, tipo, você se oferecer como testemunha algum tempo depois e falar, então, olha o que ele me falou naquela data. Tanto que a tese que eu acho que é a mais plausível ele não estava na sala de TV, alguém entrou na sala de TV depois e aí tentou mexer nas fitas. Alberto Bazaia Neto, um instrutor de voo de Luiz Carlos, não comentou o caso. Essa linha de investigação nunca foi levada adiante. Que merda. De repente, pode ser que tenha alguma coisa a ver mesmo, hein, com esse negócio aí. Parece até filme. Daqui a pouco, no Doc Investigação. O Gil terminou condenado por 4-3. Quem sabe se a gente tivesse tido mais um dia, mais 2 dias, ele não teria sido absolvido. Você faria alguma coisa diferente do que você fez lá atrás? Não confiaria na palavra do Ministério Público quando acertou numa reunião no meio do julgamento que haveria réplica e tréplica. De repente, surpreendeu a todos quando o promotor disse, não voltarei à réplica. Me dá a imagem. Nesse momento, o juiz Adilson Simoni entra para ler a sentença de Gil Rugai. Reconheço e declaro a condenação do réu Gil Grego Rugai, o somatório das penas pelo duplo homicídio, com o total, assim, de 33 anos e 9 meses de reclusão. Vocês quase ganharam esse julgamento. O Gil terminou condenado por 4-3. É muito Condenado a 33 e saiu com 20, viu? triste que o Gil ficou sob julgamento da opinião pública de 2004 até 2013, quando ele foi julgado pela sociedade. E em 5 dias de julgamento, a gente quase conseguiu a absolvição dele. Quem sabe se a gente tivesse tido mais um dia, mais 2 dias, ele não teria sido absolvido. Um trabalho em que se falou de prova, da qualidade sobre a prova, como que a prova deve ser feita. Ele é estranho. Ele é isso. Ele é aquilo. Não. O que faz alguém ser... Ele aparenta ser uma pessoa calculista. O jeito que ele olha assim, aparenta ser uma pessoa calculista. Mas... condenado. E antes de qualquer coisa, ser investigado e processado é a prova e não a prova qualquer. É a prova que tem a sua qualidade.
E isso daí eu realmente tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito. A primeira pessoa, a parte central, que a polícia não teve dúvida, que o Ministério Público depois não teve dúvida e que a Justiça não teve dúvida, foi o Gil Rugai. Tanto é que ele foi condenado. Eu entrei lá condenado de 7-0. Os 7 jurados, se você perguntasse para qualquer um deles logo no comecinho, e o Gil Rugai, culpado, é um monstro, ele tem que morrer na cadeia. Lá dentro, vendo as provas, pelo menos 3 disseram não, ele não é culpado. A gente conseguiu mudar a opinião de 3. Você tem alguma dúvida hoje? Não, desde o início, quando eu aceitei o convite dos promotores, eu estudei o processo e aí eu tive como certeza absoluta de que ele era o culpado. Por quê? Porque existem várias provas que, se unirmos, chegam ao denominador comum. E ele poderia ter, se ele quisesse provar a inocência dele, ele tinha condições de trazer ao processo, né, o que ele falou, e ele nunca trouxe. Quem mata os pais de Gil é um profissional. Tanto o Luiz Carlos quanto a Alessandra tinham os chamados tiro de confere. O grande mistério desse caso é justamente quem estava com ele na noite do crime. Quem foi visto com ele saindo na noite do crime. Pra você... Eu acho isso um tanto conveniente, cara. Logo na noite do ocorrido, ele tem um álibi forte, assim. Acho muito estranho. Então, o que aconteceu naquela noite? Primeiro, eu não tenho nenhuma certeza se foram em 2 pessoas mesmo, ou se foi somente uma. Quem fala em 2 pessoas é o Dia Domingos. Eu não consigo ter confiança em nada no depoimento dele. Pra você, foi o Gil Rugai. Pra mim foi o Gil Rugai. Matou a madrasta, depois matou o pai e fugiu por aqui. Por aqui, exatamente. Ele e uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Outra pessoa ele não consegue identificar. Então pode ter sido um homem ou uma mulher. Eu acho que ele vai levar para ele essa inocência o resto da vida. Para ele é confortável de dizer que houve uma injustiça. Eu não tenho o que confessar. Isso não fui eu que fiz, não foi. Você matou seu pai? Não, não matei meu pai. Você matou sua madrasta? Não, não matei minha madrasta. Eu nunca matei ninguém. Eu fui extremamente injustiçado e alguém saiu completamente impune dessa história. Poxa, acaba assim? Enfim. Aqui, Record Europa, tá, pessoal? E, cara, eu achei o jeito estranho, o jeito como terminou, mas, enfim. É um caso meio bizarro. É um caso meio bizarro, porque o jeito dele, eu acho que é um jeito um tanto frio, sabe? O jeito que, tipo assim, como eu falei, a partir do momento que você tem um ente querido, você sabe que essa pessoa se foi, cara, a primeira coisa que vai bater é desespero em você. Tudo bem que você, de repente, não tem nem muito uma ligação tão profunda assim, por exemplo, com o pai ou com a mãe e tal, mas vai ser um choque de qualquer forma. E naquele momento ali, ele não me demonstrou estar chocado com isso. Como eu falei, o cara que estava atrás dele estava mais curioso e preocupado em saber o que estava acontecendo do que propriamente ele estava expressando. Bizarro. Tô falando que foi ele? Não. Tô falando que ele é inocente? Também não. Mas é estranho. Eu acho muito estranho esse jeitão dele aí, sei lá. Mas a polícia também fazendo loucuras, como sempre, né? Loucuras para pegar o culpado e encerrar o caso. Olha como é que perdem uma porta que traz uma prova crucial do que aconteceu. E aí na hora de ver o negócio eles colocam o pé errado. Ai, cara, parece que desde sempre as investigações são meio atrapalhadas, né? E dá pra sentir também uma certa vontade e rapidez, sabe? Em tentar resolver o caso. Provar que ele era o culpado e tal. Curioso isso também.
Bem curioso. Mas, e vocês? O que vocês acharam? Vocês acham que o rapaz, o Gil Rugai, tem culpa no cartório quanto a isso? Vocês acham que foi ele? Ou ele simplesmente só é uma pessoa diferenciada? Será então que se ele for uma pessoa diferenciada, no caso inocente, ele pagou, no caso ele erraram com ele, né? A justiça errou com ele? O que vocês acham? Manda aí nos comentários pra gente trocar ideia e vamos conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo aqui até agora. Obrigado pelo seu like, obrigado por sua mensagem também. E, na minha opinião, não dá pra saber o que aconteceu. E eu não consigo entender. Mas, se você consegue, deixa aqui pra gente conversar. Manda aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima. Valeu e não se esqueça. Adoro vocês, foquetes e foquetos. Tchau, gente. Até a próxima.